Você provavelmente já viu milhares de fotografias ao longo da vida, mas algumas delas escondem um detalhe assustador, porque poucos segundos ou poucas horas depois daquele clique, tudo mudou para sempre. Em muitos casos, ninguém fazia ideia de que aquela seria a última imagem registrada daquelas pessoas. E é justamente isso que torna essas fotografias tão perturbadoras. Hoje você vai conhecer 8 imagens reais que registraram os últimos momentos antes de tragédias. Antes de começarmos, se você gosta de mistérios reais, aproveite para se inscrever no canal. Agora, vamos para a primeira fotografia. Em 24 de fevereiro de 1970, um fotógrafo registrava aviões decolando no aeroporto de Sydney, na Austrália. Nada parecia fora do comum. Mas, ao revelar o filme, ele percebeu um detalhe que ninguém havia notado. Debaixo da aeronave, preso ao compartimento do trem de pouso, estava um garoto. Era Keith Sapsford, um adolescente de apenas 14 anos. Apaixonado por aventuras, ele havia fugido de casa poucos dias antes e acreditava que conseguiria viajar escondido dentro do avião. O que Keith não sabia era que, poucos minutos após a decolagem, o compartimento do trem de pouso se abriria. A fotografia capturou exatamente o instante em que ele começou a cair de uma altura de centenas de metros. Sem querer, aquele fotógrafo registrou um dos momentos mais impressionantes e trágicos já capturados por uma câmera. Uma imagem que congelou os últimos segundos de uma vida, sem que ninguém percebesse isso naquele instante. Na manhã de 28 de janeiro de 1986, 7 astronautas caminhavam sorrindo em direção ao ônibus espacial Challenger. Fotógrafos registravam cada momento. Para eles era apenas mais uma missão. Para milhões de pessoas seria um dia histórico. Entre os tripulantes estava Christa McAuliffe, a primeira professora escolhida para viajar ao espaço, transformando aquele lançamento em um evento acompanhado por escolas de todo o país. A última fotografia da equipe mostra todos confiantes, acenando e conversando poucos minutos antes da decolagem. Nada na imagem indica que algo estava errado. Às 11h38, o Challenger deixou a plataforma e começou a subir normalmente, mas apenas 73 segundos depois, uma falha em um dos anéis de vedação dos foguetes auxiliares provocou a destruição da nave diante das câmeras de televisão. Milhões de pessoas assistiram ao acidente ao vivo. Aquela fotografia, que parecia registrar apenas o início de uma missão comum, acabou se tornando o último retrato completo da tripulação reunida. Hoje, ela representa um dos momentos mais marcantes da exploração espacial e um lembrete de como uma imagem pode ganhar um significado completamente diferente apenas alguns segundos depois de ser tirada. Em 6 de maio de 1937, o dirigível Hindenburg aproximava-se do aeroporto de Lakehurst, nos Estados Unidos. Após atravessar o Oceano Atlântico, tudo indicava que aquele seria apenas mais um pouso bem-sucedido. Enquanto centenas de pessoas aguardavam em solo, fotógrafos registravam a chegada da gigantesca aeronave. Uma dessas imagens mostrava o Hindenburg ainda intacto, poucos instantes antes do pouso. Era uma fotografia comum, mas apenas segundos depois, tudo mudou. Uma explosão repentina fez o dirigível ser consumido pelas chamas diante de jornalistas, fotógrafos e dezenas de testemunhas. Em menos de 1 minuto, aquela que era considerada a maior aeronave do mundo foi completamente destruída. A fotografia registrada momentos antes da explosão ganhou um significado completamente diferente. Sem saber, o fotógrafo havia capturado os últimos instantes de uma das maiores tragédias da história da aviação.
Hoje, essa imagem continua sendo um dos registros mais marcantes do século XX. Em junho de 2008, Travis Alexander passava um dia aparentemente comum em sua casa, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Naquele dia, ele e sua namorada tiraram várias fotografias usando uma câmera digital. As imagens mostram Travis sorrindo, relaxado e sem qualquer sinal de preocupação. Tudo parecia absolutamente normal. O que ninguém imaginava era que aquelas seriam as últimas fotografias dele com vida. Pouco tempo depois, Travis foi encontrado morto dentro de casa. Durante a investigação, a polícia recuperou o cartão de memória da câmera. Foi então que descobriram algo impressionante. Além das fotos comuns, o aparelho havia registrado automaticamente uma sequência de imagens nos minutos que antecederam o crime. Essas fotografias se tornaram uma das principais evidências da investigação e ajudaram a reconstruir os últimos momentos da vítima. Hoje, elas continuam sendo consideradas um dos registros mais perturbadores já utilizados em um caso criminal, porque mostram uma pessoa vivendo seus últimos instantes sem imaginar o que estava prestes a acontecer. No dia 12 de outubro de 1997, o cantor John Denver se preparava para mais um voo em seu avião experimental na Califórnia. Antes da decolagem, algumas fotografias registraram o artista tranquilo, sorridente e aparentemente animado. Nada indicava que aquela seria sua última imagem. Pouco tempo depois de levantar voo, John enfrentou dificuldades para controlar a aeronave. Testemunhas viram o avião perder altitude rapidamente antes de cair nas águas da Baía de Monterey. O impacto foi fatal. As fotografias tiradas pouco antes da decolagem ganharam um significado completamente diferente. O que parecia apenas o registro de um dia comum acabou se tornando a última lembrança de um dos maiores nomes da música americana. Hoje, essas imagens continuam sendo lembradas como o último registro conhecido de John Denver antes do acidente que encerrou sua carreira e sua vida. No dia 10 de abril de 1912, centenas de pessoas embarcavam no maior e mais luxuoso navio já construído até aquele momento. Familiares se despediam no porto enquanto fotógrafos registravam a movimentação. Entre aquelas imagens estão os últimos registros de diversos passageiros que nunca mais voltariam para casa. Nas fotografias, tudo transmite tranquilidade. Pessoas sorrindo, conversando e acenando pela última vez. Ninguém imaginava que aquela viagem terminaria em uma das maiores tragédias da história. 4 dias depois, durante a noite, o Titanic colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico. Em poucas horas, o navio desapareceu sob as águas geladas, levando mais de 1.500 vidas. Depois do desastre, aquelas fotografias deixaram de representar apenas o início de uma viagem. Elas se transformaram nos últimos registros conhecidos de centenas de pessoas momentos antes de embarcarem em um destino do qual nunca retornariam. Mais de um século depois, essas imagens continuam sendo um lembrete silencioso de como uma simples fotografia pode ganhar um significado completamente diferente com o passar do tempo. O vulcão Nevado del Ruiz entrou em erupção na Colômbia. A avalanche de lama destruiu a cidade de Armero em poucas horas. Entre milhares de vítimas, uma menina de 13 anos chamou a atenção de jornalistas do mundo inteiro. Seu nome era Omaira Sanches. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local, mas perceberam que ela estava presa sob os escombros de sua própria casa. Durante quase 3 dias, fotógrafos e cinegrafistas acompanharam os esforços para salvá-la. Em uma dessas imagens, Omaira aparece olhando calmamente para a câmera. Mesmo diante da tragédia, ela demonstrava uma serenidade que impressionou o mundo. Naquele momento,
Ninguém queria acreditar que aquela fotografia se tornaria o último grande registro de sua vida. Infelizmente, o resgate não conseguiu libertá-la a tempo. A imagem percorreu o planeta e se transformou em um dos retratos mais marcantes da história do fotojornalismo. Porque, às vezes, uma única fotografia é capaz de contar uma história inteira. No início de 1967, 3 astronautas se preparavam para aquela que seria a primeira missão tripulada do programa Apollo. Virgil Gus Grissom, Edward White e Roger Sheffey participaram de treinamentos, entrevistas e diversas sessões de fotografias. Em uma dessas imagens, os 3 aparecem sorrindo, lado a lado, confiantes de que estavam prestes a fazer história. A fotografia transmitia exatamente o sentimento da época, o sonho de levar o ser humano cada vez mais longe no espaço. Mas, durante um teste de rotina, realizado dentro da cápsula, na plataforma de lançamento, um incêndio começou de forma repentina. Em poucos segundos, a cabine foi tomada pelas chamas. Os 3 astronautas não conseguiram escapar. Depois da tragédia, aquela fotografia passou a representar muito mais do que um simples retrato oficial. Ela se tornou o último registro de uma equipe que jamais chegou a cumprir sua missão. E talvez seja exatamente isso que torne essas imagens tão marcantes, porque no instante em que foram tiradas, ninguém imaginava que elas seriam lembradas não pelo momento em que foram feitas, mas por tudo o que aconteceria logo depois. Essas fotografias congelaram segundos aparentemente comuns, um sorriso, um aceno, uma despedida. Naquele instante, ninguém imaginava que estava registrando os últimos momentos antes de uma tragédia. E talvez seja justamente isso que torne essas imagens tão difíceis de esquecer. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas fotografias mais te impressionou? Escreva nos comentários. Se você gosta de mistérios reais, casos históricos e histórias que parecem inacreditáveis, inscreva-se no Arquivo Infinito. Até a próxima!